Eu da minha casa e vocês da sua casa, né? Vamos escutar esta linda mensagem. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus, fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a ti, ó Deus. Aleluia. Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Olha, hoje eu estou de máscara, né? E é para estar assim todos os dias. Vocês também, quando forem sair, não esqueçam a máscara. E sempre levem uma de reserva, né? Porque se for caso de demorar muito, faz a troca da máscara, certo? E também, ó, o álcool em gel para esterilizar as mãos, que é muito bom quando a gente está na rua, não tem água nem sabão, mas tem o álcool em gel, ó, para esterilizar, certo? E não colocar as mãos, evitar, né? Evitar colocar as mãos nos olhos, na boca e no nariz, certo? Para evitar a contaminação, não só do coronavírus, como de qualquer outro vírus. Não é isso? Então, ó, agora eu vou tirar a minha máscara, né? Colocá-la para lavar e guardar, né? Quando eu for sair, aí eu coloco. Lembrando as tarefas, a devolução das tarefas, né? Quando for o dia marcado para devolver, não esqueçam de mandar as tarefas, coloquem os nomes, certo? Os nomes de vocês, coloquem a data, bem organizadozinho. Outra coisa também, os trabalhos, quando passar, não esqueçam de realizar. Tudo isso vocês estarão sendo avaliados. E também mandar para o grupo as fotos das tarefas realizadas, né? Mais as tarefas realizadas, certo? No grupo, para a gente ver que realmente vocês estão fazendo, né? É a presença de vocês. Hoje nós iremos trabalhar com matemática e história, certo? Então, vamos à nossa agenda. Pronto, nossa agenda é esta aqui, certo? Matemática, livro, página 222, e geografia, no livro, páginas 388 e 389, certo? Copiem. Hoje nós vamos trabalhar com números decimais, né? Números decimais, nós sabemos que é quando os numeradores, eles são 10, 100 e 1000. Então, formam as frações decimais, certo? No caso, nós temos aqui frações decimais assim, né? Quatro décimos, 5 centésimos, 6 milésimos, certo? Então, isso aqui são o quê? São frações decimais. 4 décimos, 5 centésimos e 6 milésimos, certo? Essas são as chamadas frações decimais. É a representação da fração decimal, né? Marque aí em classe a página 221. Podem marcar em classe a data de hoje, certo? Em classe 24/11. Podem marcar a página 221, classe, certo? Aí vocês têm aí números decimais, representação decimal, não é? Então as frações de denominadores 10, 100 e 1000, não é? São chamadas de frações decimais. Frações formadas por 10, 100 e 1000. Lembra que quando nós estamos fazendo, né,
a leitura de números decimais. Então, quando a gente vai fazer a leitura de uma fração, a gente lê o quê? 5 centésimos, 16 milésimos, 20 décimos, não é? Então, as frações formadas por 10, 100 e 1000, elas são chamadas de frações decimais, certo? E dessas frações decimais, a gente representa também os números decimais. O que são números decimais? É aquele número composto por uma parte inteira, certo? E uma parte decimal. Ou seja, ela tem a parte dos décimos, dos centésimos, dos milésimos, separados por uma vírgula, né? E na frente o número formando o inteiro, né? O inteiro a gente sabe que é o quê? Que é, digamos, uma pizza inteira, mas quando você parte essa pizza em pedaços, come, não é? Aquela parte que consumiu vai passar a ser décimos, centésimos ou milésimos, né? Dependendo do inteiro. Aqui, se eu for representar essa fração, 4 décimos, numa fração, essa fração decimal, em um número decimal, vai me formar o quê? Aqui eu tenho 4 décimos, não é isso? 4 décimos é representado como? 0,4. Por que 0,4? Porque aqui está representando esse 0, está representando uma casa decimal. Se for centésimo, ela representa 2 casas decimais. E se for milésimo, representam 3 casas decimais. Mas como essas 3 casas decimais? Essas 3 casas decimais, ou essas 2 casas decimais, ou essa uma casa decimal, ela é separada por vírgula, certo? Aqui, ó, essa parte que fica antes da vírgula é chamada de inteiro. E a parte que fica depois da vírgula é chamada de décimo, centésimo ou milésimo, dependendo da quantidade de zero que você tiver. Aqui eu tenho só uma casa, e aqui eu só tenho um número, não tenho o número 4. Então, esse número 4, eu vou ler o quê? 4 décimos, né? 4 décimos que eu vou ler. Se eu colocar o 4 aqui na frente, ó, se eu fizer assim, 4,0, não vai ficar 4 décimos, vai ficar 4 inteiros, certo? É por isso que o 0 é na frente, para ser décimo. Tá vendo aqui, ó? 4 décimos. E por que eu coloquei o 0? Eu coloquei o 0 porque eu preciso de um número, né? Na minha parte do inteiro, que eu não tenho número nenhum. Se eu tivesse aqui, digamos, 14 décimos, eu não precisaria colocar um 0. O que era que eu faria? Só bastava eu fazer isso, ó. 1,4. Tá vendo? Porque eu tenho 2 números. Aí não é um 0 só que eu preciso? Não é só uma casa? Então ficaria o quê? 1,4. Mas só que eu não tenho, né? O que tenho aqui é só 4. Então eu preciso colocar o 0 na frente. Então fica o quê? 0,4. Ou seja, 4 décimos. Aqui eu tenho 5 centésimos. Aí como é que eu represento esses 5 centésimos? Vejam mesmo, eu só tenho um número e vou precisar de quantas casas decimais depois da vírgula? 2, não é isso? Porque eu tenho quantos zeros aqui? Eu tenho 2. Então, se eu tenho 2, eu vou precisar de 2 casas decimais. E como é que eu represento essas 2 casas decimais? Eu tenho que ter 2 casas decimais depois da vírgula. Mas eu só tenho um número aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu coloco 0,05. Tá vendo aqui? Porque eu coloquei 2 casas. Coloquei 2 zeros, porque eu preciso de 2 casas decimais, ó, 2 casas decimais, não é 1, 2, 1, 2. Preciso de 2 casas decimais depois da vírgula. Mas para eu ter 2 casas decimais depois da vírgula, eu preciso de um inteiro. O inteiro, como eu não tenho número nenhum, eu vou colocar o 0 para representar a parte do inteiro. Então, eu fico por 0,05.
que eu leio o quê? Eu não leio 5 centésimos? Então, aqui também, ó, eu vou ler 5 centésimos, não é? Porque, ó, aqui é inteiro, 0 inteiro e 5 centésimos, certo? Ou você vai ler 5 centésimos. Por que centésimos? Porque aqui, quando você lê 5 centésimos, 2 casas. 100 não é 2 zeros? Então, são 5 centésimos, certo? São 2 casas decimais depois da vírgula. Aqui eu tenho 6 milésimos. Se é 6 milésimos, são quantos zeros que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3. Eu tenho 3 zeros. Então, se eu tenho 3 zeros, são 3 casas decimais depois da minha vírgula, certo? 3 casas decimais depois da minha vírgula. Mas acontece que eu só tenho quantas casas? Eu só tenho um número para representar essa casa. Eu preciso de quantos números para fazer milésimos? Que são 3 zeros. Eu já tenho um, né? Então, ó, eu vou precisar de quê? A parte do inteiro, que é 0, né? No caso, como eu não tenho muitos números aqui, então eu coloco 0 para ficar no inteiro. E vou colocar o quê? 0, 0, 6. Agora formou milésimos. Então, eu tenho 6 milésimos, certo? Estão vendo que os números decimais, eles são compostos de quê? De uma parte inteira e uma parte decimal. Se for centésimo, uma parte inteira, 2 partes decimais. Se for milésimo, uma parte inteira e 3 partes decimais. Entenderam até aí? Vou explicar mais para vocês entenderem melhor, certo? No livro de vocês têm aqui, ó, representação decimal, né? Os números racionais podem ser representados de 2 formas. Na forma de fração, certo? Forma de fração, que é essa aqui, os números decimais. Eles podem ser representados através da forma de fração, não é? E também da forma de número decimal, que são esses daqui. Aqui é a forma de fração, certo? Que é 4 décimos, 5 centésimos e 6 milésimos. Ou na forma de números decimais. Lembre-se que números decimais são o quê? É um número composto, né, de uma parte inteira e outra parte decimal, certo? Ou decimal, ou centésimo, ou milésimo, ou décimo, centésimo ou milésimo, né? E ele ainda diz aqui que as frações de denominadores 10, 100 e 1000 são chamadas de frações decimais, certo? Que são essas daqui, frações decimais, quando os denominadores são 10, 100 e 1000, né? E ele diz que o número decimal é um número formado por uma parte inteira e uma parte fracionária, certo? Ou parte decimal, ou apenas por parte fracionária, que é a parte decimal, e usa-se a vírgula para representá-lo. Como ele está dando um exemplo aqui, 0,4, 0,25 e 0,135, certo? Os números decimais, então, vocês têm aqui a parte, né? A fração decimal, que são essas frações aqui, certo? Vocês têm a parte de números decimais, que são esses números aqui, formados de uma parte inteira e uma parte de número decimal, certo? Que é a parte aqui, ó, formada por décimo, centésimo e milésimo, certo? Agora, nós vamos, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que a gente faz. Pronto, aqui eu coloquei uma observação, né? Para vocês copiarem no caderno, para ficar melhor, de vocês entenderem. Então, aqui eu tenho os números formados por uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula, são chamados de números decimais, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, esse quadro, valor de lugar, né? Aí vocês têm aqui, na frente fica o quê? A parte inteira. Aqui no meio, ó, a vírgula e a parte decimal, que são depois da vírgula. Então, antes da vírgula fica a parte inteira, certo? Como, por exemplo,
Se eu tenho 0,9, pronto, eu tenho esse número aí, 0,9. Aí, quero colocar neste quadro aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui. Onde é que vai ficar a vírgula? Aliás, onde é que vai ficar o zero? O zero vai ficar onde? Na parte inteira. A vírgula aqui e aqui a parte decimal. Qual é o número que pertence à parte decimal? É o 0 ou é o 9? E vocês têm aqui, ó, 0,9. Ou seja, 9 décimos, né? Que se lê assim, 9 décimos. Então, como é que eu faço? O zero vem para aqui, não é? Aqui a vírgula, não é? 0, e aqui na parte decimal fica o 9. Então, eu tenho 0,9. Tá vendo aqui? Agora, essa parte decimal, ela pode ser décimo, centésimo e milésimo. Ela pode ser formada por um número, por 2 números ou por 3 números, que são as partes decimais. Décimo, centésimo e milésimo. No caso aqui, ó, é formado só por uma parte decimal, que é o 9. Mas se eu tivesse aqui 95, eu teria que ter outro quadradinho aqui para poder colocar o centésimo, porque isso aqui é o décimo. Aqui ficaria o centésimo e mais adiante ficaria, né, depois do centésimo, ficaria o milésimo, certo? Então, não esquecendo que a parte inteira, ela fica sempre depois da vírgula, certo? Sempre depois da vírgula. E se lê 9 décimos. E se eu fosse representar esses 9 décimos em uma fração? Hein? Numa fração decimal. Como é que eu representaria 9 décimos de fração? Seria como? Seria assim, né? 9 sobre 10, não é isso? Ficaria 9 sobre 10. Então, esse 9 sobre 10, digamos assim, 9 sobre 10 seria 9 décimos. Aqui ele é representado em forma de fração decimal e aqui ele representado em números decimais, certo? E aqui não esquecendo que os números decimais, eles são formados por uma parte inteira, a vírgula e a parte decimal. Essa parte decimal, ela pode ser décimo, centésimo e milésimo, certo, gente? Não pode esquecer o décimo, o centésimo e o milésimo, que compõem as partes decimais, certo? Então, aqui está uma observação, né, para vocês sempre lerem, vai ficar mais fácil, para vocês entenderem, e o quadro valor de lugar formada por números decimais, certo? Pronto, aqui, ó, outro quadro valor de lugar, né? Só com a unidade, os décimos, o centésimo e o milésimo. A unidade, ela é justamente a parte inteira, certo? A parte inteira, que é o inteiro, né? Que pode ser inteiro ou unidade. E vai ficar, ó, todos os números que ficam antes da vírgula, ele fica na parte das unidades, certo? Unidade. Aqui nós temos justamente os décimos, os centésimos e os milésimos, certo? Décimos, centésimos e milésimos. Tudo que for dos décimos, certo? Fica aqui, ó, no lugarzinho do décimo. Tudo que for do centésimo, aqui no lugarzinho do centésimo. E tudo que for do milésimo, aqui no lugarzinho do milésimo. Então, nós temos as unidades, os décimos, os centésimos e os milésimos. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo, certo? Se eu tenho se eu tenho esse número aqui, 7 inteiros e 565 milésimos, né? Por que milésimos?
Porque ele tem 3 casas decimais depois da vírgula. Então, como é que eu represento isso aqui? Onde é que vai ficar o inteiro? Aqui é minha parte inteira ou minha unidade, certo? Então, ó, onde é que vai ficar a parte inteira? Vai ficar aqui, ó. Aonde é que vai ficar? Aqui fica a parte inteira, né? Aqui justamente pega a vírgula e vai ficar o quê? Aí vou distribuir 5, 6 e 5. Tá vendo? Décimo, centésimo e milésimo, não é? A gente não tem unidade, dezena e centena, só que aqui nós estamos trabalhando com números decimais, não são números naturais. Então, o quadro valor de lugar de números decimais são esses aqui, ó. Unidade, décimo, centésimo e milésimo. Ou parte inteira, décimo, centésimo e milésimo, certo? Eu posso dizer qual a parte inteira do número, ou de qual a parte da unidade, certo? Mas, depois da unidade, fica os décimos, os centésimos e os milésimos, certo? Vamos para outro exemplo. Outro exemplo aqui. Deixa eu colocar isso aqui mais embaixo, certo? Outro exemplo. Pronto. Eu tenho esses números aí inteiros, né? Para representar no gráfico aqui. Certo? Então, como é que eu vou representar isso aqui? Aqui, eu só vou representar o quê? Quanto é que eu tenho aqui? Eu tenho 4 décimos, não é? Então, 4 décimos. Vai ficar a minha parte inteira, ou a parte da unidade, e vai ficar o meu décimo, que é o 4. Então, vou representar como? Aqui, ó, 0,4. Não são 4 décimos, não é? 4 décimos. E aqui, ó, 7 o quê? 7 centésimos. Então, como é que eu vou representar? Vou pegar a minha parte inteira, que é o 0, vírgula, não é? Aí coloca aqui, ó, 0, por quê? O 0 aqui está justamente representando os décimos, né? E o 7, que está representando o centésimo. Então, 0, 0 unidade, né? 0 décimo e 7 centésimos. Ou seja, eu tenho aqui 7 centésimos. 7 centésimos. Ok? E se eu for representar isso aqui numa fração, né? Em frações decimais, se isso aqui for representado em frações decimais, eu vou representar o quê? Vou representar dessa seguinte maneira. 7, né? 5 sobre quem? Quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Depois da vírgula, viu? Depois da vírgula, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 casas. Então, ó, são milésimo. Os 3 zeros que representam as casas. Se eu tenho 3 casas, depois da vírgula, 1, 2, 3, então eu tenho milésimos, certo? Como eu tenho 4 números, é por isso que quando transformou, né, essa fração em números decimais, não precisou colocar o 0. Por quê? Porque já tinha número demais. Então a vírgula só foi colocada aqui para ficar 3 casas depois da vírgula. Aqui, quantas casas eu tenho aqui? Eu tenho aqui só uma casa decimal. Uma casa decimal representa o quê?
décimos, não é? Então, minha fração vai ser décimo, vai ser 10. Então, eu tenho o quê? 4 sobre quem? Sobre 10, não é isso? 4 sobre 10. Por que 4 sobre 10? Porque eu só tenho uma casa decimal, só um número, que representa 10. Aqui eu tenho quantos números depois da vírgula? Eu tenho 2 números. E esses 2 números, numa fração, representa o quê? Uma fração com o denominador 100, não é isso? Então, ó, uma fração decimal que será o quê? 7 sobre quem? Duas casas. É 10, é 100 ou é 1000? 2 casas, representa 2 zeros. Então, é 100, não é isso? Então, fica, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Como é que a gente lê isso aqui? 7.565 milésimos. Como é que eu leio aqui? 4 décimos. Como é que eu leio aqui? 7 centésimos, né? Nós já aprendemos a fazer a leitura de uma fração. O que a gente está faltando é fazer a leitura de quê? Dos números decimais. Então, os números decimais, quando tiver 3 casas, eu leio como milésimo. Quando tiver uma casa, eu leio como décimo. E quando tiver 2 casas, eu leio como centésimo. Então, aqui eu tenho 7 inteiros e 565, o quê? Milésimos. Vejam que aqui eu tenho a fração e aqui eu tenho o número decimal. Então, no número decimal eu leio 7 inteiros e 565 milésimos, porque não é 1000. Na fração, eu leio 7.565 milésimos. Ela aqui está numa fração decimal, certo? E aqui eu tenho o quê? Um número decimal já formado. Aqui eu leio 4 décimos. Aqui eu leio 4 décimos. Aqui, 7 centésimos. E aqui, ó, 7 centésimos, certo? Aqui eu tenho a parte inteira, certo? Parte inteira são todos os números que ficam antes da vírgula, certo? Depois da vírgula são números décimo, centésimo e milésimo. São os números decimais. Inclusive, nós não temos dinheiro, né? Quando a gente diz o quê? Eu tenho R$ 7,20. R$ 7,20. Então, eu tenho o quê? Um número decimal. Que o nosso dinheiro também trabalha-se com o quê? R$ 7,00, não é? R$ 7,20. R$ 7,20. Olha a vírgula aqui. Então, eu estou trabalhando com a parte inteira, estou trabalhando com a vírgula e estou trabalhando com os décimos, centésimos, né? E milésimos, se for preciso. Então, aqui, só que aqui é dinheiro, não é? São reais, é dinheiro. Aqui são números decimais. E aqui são números também decimais, só que estamos trabalhando com o quê? Com dinheiro aqui, né? Então, eu digo que é o quê? Eu não vou ler 7 inteiros. Eu só leria 7 inteiros se eu não tivesse o RS cifrão da sigla do dinheiro, né? Então, eu teria aqui 7 inteiros e 20, o quê? 20 centésimos. Mas a partir do momento que eu boto, ó, o RS cifrão, fica R$ 7,20. Mas você vê que os centavos, eles ficam depois da vírgula. E o 7, ó, ele fica antes da vírgula, que é justamente o real, certo? Então, podem copiar, certo? Esse daqui como exemplo, para vocês verem. E a gente vai treinar um pouquinho as transformações em décimo, centésimo e milésimo, certo? Então, copiem aí para eu apagar. Copiaram? Deixa eu colocar aqui, frações decimais, certo? Aqui são as frações decimais, que são essas frações aqui. Isso aqui são frações decimais. E aqui são números
decimais, certo? Aqui são números decimais, deixa eu colocar aqui, para vocês, quando estudarem, não se confundirem, certo? Números decimais, certo? E aqui frações decimais. Pronto. Aqui eu coloquei para vocês, né? Vamos ler. Então, como é que a gente lê esse número? Aqui é a parte inteira, certo? Eu tenho 16 inteiros. E 98. Quantas casas eu tenho aqui? 2 casas, né? Quando eu tenho 2 casas depois da vírgula, é décimo, é centésimo e milésimo. Lembra quantos zeros tem em cada número? 10 tem 1 zero, 100 tem 2 zeros e 1000 tem 3 zeros. Então, como é que eu leio aqui? 16 inteiros e 98 o quê? Centésimo, né? Porque 2 casas depois da vírgula não é 100, então centésimo. Então eu tenho aqui, ó, 16 inteiros, né? Nós vamos ler assim, 16, né? 16 inteiros e 98 centésimos. Se fosse 3 números aqui depois da vírgula, seria o quê? Milésimo. Lembrem, depois da vírgula tem 2. 2 é quanto? É 10, é 100 ou é 1000? Uma casa só é 10. 2 casas é 100. 3 casas são 1000. Então, milésimo. Aqui eu só tenho quantas casas? Eu só tenho uma casa decimal, que representa o quê? Qual é? É 10, é 100 ou é 1000? É 10, né? Então, é décimo. Então, eu tenho aqui quanto? 2 décimos. 2 décimos. Certo? Aqui, eu tenho 38. O 38 só na parte inteira. Então, eu tenho 38 inteiros. E a parte decimal só tem um número. Que o número representa 10, 100 ou 1000. Representa o quê? Representa 10, não é? Então, eu tenho 38 inteiros. 38 inteiros e 4 o que, gente? Décimo, centésimo, milésimo. São 4 décimos, né? São 4 décimos. Então, eu tenho aqui 4 décimos. 38 inteiros e 4 décimos, certo? Então, aqui representa a parte do inteiro, que é 38 inteiros e 4 décimos, certo? Então, vocês estão vendo 2 casas, centésimos. Uma casa, décimo. Uma casa, décimo. E se fosse 3 casas depois da vírgula, seria o quê? Milésimos, certo? Então, ó, copiem aí para eu apagar. Copiem no caderno de vocês, viu? Bem direitinho. Pronto? Isso aqui são a leitura, né? A leitura dos décimos, centésimos e milésimos. A leitura de números decimais, certo? Leitura de números decimais. Agora vamos trabalhar um pouquinho com a representação de uma fração decimal transformada no número decimal, certo? Então aqui eu tenho
Aqui eu estou pedindo para transformar as frações decimais em números decimais, né? A gente não sabe que tem as frações decimais. E vamos transformar essas frações em números decimais, certo? Então, eu tenho aqui pronto. Então, vamos fazer a transformação. Tudo isso aqui são o quê? São frações decimais, né? Essas são as frações decimais cujo, né, os denominadores são 10, 100 e 1000, né? As frações decimais, elas têm os denominadores 100, 10, 1000, né? Então, essas são as frações decimais. Agora, nós vamos transformar essa fração decimal em um número decimal, certo? Aqui eu leio 62 centésimos. Aqui eu leio 5 décimos. E aqui eu leio 6 o quê? Milésimos, né? E aqui eu também leio 9 décimos. Tranquilo, nós sabemos fazer a leitura de números, de frações decimais, né? Porque aprendemos justamente dos números fracionários. Aí agora, nós vamos fazer o seguinte, transformar. Quantas casas eu tenho aqui? Presta atenção agora, viu? Quantas casas eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2 zeros, ó. 1, 2. Isso quer dizer que depois da minha vírgula, eu tenho que ter quantos zeros? Eu tenho que ter 2 zeros, certo? Aliás, 2 zeros não. Eu tenho que ter 2 números decimais, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2 zeros, quer dizer que depois da minha vírgula, ou depois do meu inteiro, eu tenho que ter, não é? A minha parte decimal vai ser 2 números, né? 2 números, por quê? Porque são 100, é centésimo. Então, aqui eu já tenho 2 números. Mas se eu colocar assim, né? Se eu colocar assim, eu não vou ter a parte decimal, eu tenho aqui um número normal. Eu tenho 62. E como é que eu faço para ter a parte decimal? Se eu tenho aqui, ó, 62, e aqui eu tenho 2. Eu tenho 2 zeros, que vai ser 2 casas decimais, e aqui eu tenho 62. Eu estou faltando a parte inteira, não é? Se eu não tenho a parte inteira, eu vou fazer o quê, ó? 0, acrescento um zero. Que fica o quê? 62 centésimos. Como é que eu leio aqui? Eu não leio aqui 62 centésimos, aqui eu também leio o quê? 62 centésimos. Só que eu tenho que ter uma parte inteira. É justamente, como eu não tenho 3 números, só tenho 2 números, está me faltando um número para ficar na parte inteira, certo? Aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 5 décimos. Eu não tenho 5 décimos? Então, isso quer dizer que eu só preciso de uma casa decimal depois da minha vírgula. Eu já tenho 5 aqui, 5 décimos. Mas, e a minha parte inteira? Como é que eu boto a minha parte inteira? Eu não tenho nenhuma parte inteira aqui, eu tenho 5 décimos. Os 5 décimos já está me dizendo que vai ficar o quê? Na parte de números decimais, os 5. Mas eu preciso de uma parte inteira.
Eu preciso de quê? De acrescentar um 0, 5, para ficar o quê? 5 décimos. Porque eu não leio aqui 5 décimos, mas eu preciso da minha parte inteira. Como eu não tenho dois números, porque aqui eu tenho só um 0, se eu tivesse dois números aqui, eu não precisaria de colocar um 0 para ficar na minha parte inteira. Eu mesma, ó, era só colocar a vírgula. Aqui eu tenho 6 milésimos. Milésimos são 3 casas decimais depois da minha vírgula. Mas eu só tenho aqui uma casa. Então eu preciso acrescentar quantos zeros para eu poder ficar com 3 casas decimais depois da minha vírgula. Eu preciso acrescentar quantos zeros? Aqui eu já tenho, na minha casa decimal, eu já tenho uma. Eu estou precisando para depois na minha casa decimal, de 2 números, né? Para representar 1, 2, 3. Então eu preciso colocar 1, 2. Eu já tenho 6 aqui. Coloquei 0, 0, 6. Pronto. Aqui eu tenho 3 números, digamos, na minha parte decimal. E a minha parte inteira? Hein? A minha parte inteira. Aqui eu já igualei, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a minha parte inteira, como é que fica? Eu preciso de um número para colocar na minha parte inteira, não é? Então, eu vou ter que acrescentar o quê? Um 0. Mais um 0, né? Com a vírgula. Por que um 0 com a vírgula? Porque esses 2 zeros que eu coloquei, né? Esses 2 zeros aqui, ó, que eu coloquei, é para completar a minha parte decimal. Mas para completar a minha parte inteira, eu preciso colocar outro 0 e a vírgula, não é? Aí agora ficou o quê? 6 milésimos. 1000, 1, 2, 3. 6 milésimos. Eu não leio aqui 6 milésimos? Aqui, ó, 6 milésimos. Por quê? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 casas decimais e uma casa e um número inteiro, no caso 0. Aqui eu tenho 9 décimos. 9 décimos, certo? Eu tenho 9. Mas se eu colocar aqui 9 décimos, vai ficar 9 décimos? Vai ficar 9. Né? Vai ficar 9. Então, a mais aqui é décimos. Aqui, ó, 9 décimos. O que é que está faltando aqui? Está faltando na minha parte o quê? Como eu só tenho um 0, é só uma casa depois da vírgula. Então, o 9 eu já tenho, 9 décimos. Mas eu preciso de uma parte inteira, não é isso? Então, o que é que eu preciso acrescentar? Ó, o 0 para ser 9 décimos. Agora fica o número composto de uma parte inteira e uma parte decimal. Uma parte inteira, uma parte decimal. Uma parte inteira, 2 partes decimais. Uma parte inteira, 3 partes decimais. Por que 2 partes decimais? Porque 1, 2. São 2 zeros. Então é 100. Por que uma parte decimal? Porque eu tenho só um 0. Então é 10. Então eu tenho que ter uma parte só decimal. Por que 3 partes decimais? Porque aqui eu tenho o quê? 3 zeros. 3 zeros corresponde a 1000. Então é o quê? Milésimo. São 3 partes decimais, depois da minha vírgula. E aqui só um 0, eu tenho que ter uma parte decimal depois da minha vírgula. Certo, gente? Então, ó, entenderam aqui o décimo, o centésimo e o milésimo. Aqui eu tenho a parte, né? O número representado pela fração decimal, certo? Aqui são frações decimais. E eu tenho a minha parte representada em números decimais, certo? Aqui são frações decimais e aqui são os números decimais transformados. Aqui é a fração decimal transformada em número decimal, certo? Aqui é a fração transformada em número decimal. Aqui é a fração transformada em número decimal. Aqui também a mesma coisa, certo? E a leitura delas é justamente essa aqui. 62 centésimos, 5 décimos, 6 milésimos e 9 décimos, certo? Entenderam? Entenderam aí, né? E vocês podem, né, fazer a leitura aqui. Se vocês derem uma leiturazinha aqui na página 221, vocês vão se aprimorar mais, certo?
principalmente na parte dos décimos. Ok? Entenderam? Pronto, copiem, né? Para eu apagar. Pronto? Posso apagar, né? Copiei direitinho, viu, gente? Deixei organizadozinho, que é bom para vocês estudarem. Isso aí são números decimais. Tanto as frações decimais, como números decimais. Certo? Então, copiem aí direitinho. Pronto? Agora, nós iremos passar para geografia, certo? Então, peguem o livro, né? Já abro na parte de geografia que eu vou dizer a página. Pronto, aqui nós temos geografia, não é isso? Nós vimos ontem as regiões, as 5 regiões, não é isso? Nós trabalhamos ontem com o Brasil e suas grandes regiões geográficas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a região norte, né? É uma das regiões, é uma das 5 regiões, né, que o Brasil tem. Marquem aí no livro de vocês, em classe, a página 386 e 387, certo? Marquem aí no livro. 386 e 387, certo? Então, marcaram? 386 e 387, em classe a data de hoje. Ok. A região norte, ela é uma região, né, é a região mais extensa do Brasil e a menos populosa, não é? Ela é a mais extensa e menos populosa, ela é a maior, né? Se você olhar direitinho, a região norte é a maior, porém em extensão, mas em população ela é menor do que as outras, não é isso? Aí nós temos, é formada a região norte por 7 estados, certo? Então vocês têm aí no mapa os estados que formam a região norte. Então, o norte do Brasil, ele engloba os estados de quem? Do Acre, Amapá, Amazonas, o Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, certo? Então, vocês estão vendo que ele contém, né, 7 estados. Já a região Nordeste contém 9, não é isso? São 2 estados a mais do que a região Norte e o Nordeste, né? O Nordeste tem 9 estados e a região Norte tem 7 estados. Então, a floresta tropical da Amazônia é célebre, ela é célebre pela biodiversidade, né? São variedades de plantas e de animais que contém nela. Abrange a maior parte da região, né? E mais da metade dessa floresta está localizada em territórios brasileiros. A maior parte dessa floresta ela está localizada justamente no território brasileiro, né? Aqui no nosso território, né? A região norte ela tem uma área territorial de 3.853.575,6 quilômetros quadrados, né? E uma população de 18.430.980 habitantes. Isso são os habitantes, são as pessoas, né, que moram justamente
na região norte. Também se encontra no Planalto das Guianas o Pico da Neblina, né? O pico mais alto do mundo se encontra justamente no Planalto das Guianas, ao norte da região norte, certo? Então, nós temos aqui na região norte o relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação, a população, né, o quantitativo da população, eu já disse a vocês, que é 18.430.980 habitantes. E isso aí, ele pode aumentar e pode diminuir esse número de habitantes, né? Porque vocês sabem que o número de habitantes, ele não fica fixo. Ele pode aumentar, dependendo se vier mais gente para morar, não é? Na região norte, ou pode diminuir através de quê? De mortes, né? Então, nós temos o relevo. Nessa região se encontra uma das mais vastas planícies do mundo, que é a planície amazônica, né? Que a gente sabe que é uma planície enorme, muito bonita, a planície amazônica. E ao norte da região fica justamente, ao norte da região das Guianas, do Planalto das Guianas, fica o ponto mais elevado do Brasil, que é o Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude. E nós temos a hidrografia, que o norte também é uma região que apresenta o maior número de rios do país, né, no país, e destaca-se o Amazonas, que é o maior do mundo em volume de água. Então, o rio Amazonas, ele é o maior, né? Tem a maior floresta, que é a floresta amazônica, e temos o maior rio Amazonas, que também fica localizado na região norte. E acompanhando aí no livro de vocês, na página 387, vocês têm o quê? Ele diz que o rio Amazonas tem vários afluentes, né? E os principais da margem esquerda são o Japurá, são os rios que tem, né? O Japurá, o Negro, o Jari e o Trombetas. E na margem direita podemos destacar os rios Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. O rio Xingu, né? É muito falado. E na foz do rio Amazonas encontra-se também a ilha de Marajó, certo? Na foz do rio Amazonas fica localizada essa ilha. E os rios são muito utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias naquela região. O clima dele, predominante, é o equatorial, que ele é úmido e quente, certo? Tanto ele pode estar aquele clima um pouco úmido e aquele clima meio quente, né? Então, esse clima é chamado de clima equatorial, úmido e quente. Ela ao norte, na vegetação, tem grande parte da região norte ocupada pelas florestas amazônicas, como sempre, né? A floresta amazônica, ela abrange a parte e é considerada a maior floresta equatorial do mundo, não é? A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. E vocês verem por imagem, né? Aquele verde, aquela coisa linda. Por isso que tem muita biodiversidade, porque como tem muitas plantas, tem muitos animais também, né? E além de outros tipos de vegetações, que vocês têm aqui no livro de vocês. Temos também a população, não é? Que o estado do Pará é o mais populoso da região, seguido pelo Amazonas e depois por Rondônia. Então, o Pará é o mais populoso, certo? E a maior parte da população da região norte vive nas capitais dos estados e ao longo dos rios. E ainda existe ainda lá, né, muitos grupos indígenas, grupos de índios, que vivem em florestas. Não vivem como viviam antigamente, né? Mas eles têm a sua moradia ainda na floresta amazônica. E a pesca é a base da alimentação.
de boa parte da população ribeirinha. Ribeirinhas são aquela população que moram às margens dos rios. E outra parte significativa dessa população trabalha com a coleta do látex, que é a retirada da seringueira, né? A seringueira é aquela planta que faz a fabricação da borracha. E da castanha do Pará, né? As atividades econômicas do norte. As principais atividades econômicas são o extrativismo animal, vegetal e mineral. Então, ele tem o extrativismo, você sabe que é o quê? A retirada, extrair, né? Então, ele tem o extrativismo animal, tem o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. E temos também, na região norte, a indústria e o comércio, certo? Que também são atividades econômicas dessa região. E as maiores reservas de ferro do mundo estão justamente na Serra dos Carajás, no estado do Pará. Já o maior centro de extração de manganês encontra-se na Serra do Navio, no Amapá. Então, cada estado da região norte tem as suas especialidades, né? Um tem mais ferro, é rico em ferros, outro são ricos já em manganês, na extração de manganês. E Belém também é a maior cidade da região norte. E Manaus são importantes. Belém e Manaus, eles são importantes centros comerciais e industriais. E na Zona Franca de Manaus pratica-se o livre comércio de produtos importados, com isenção de impostos. Isenção é o quê? Que eles não precisam pagar impostos, então eles podem vender os produtos dele mais barato. É como se fosse aqui na cidade. Aqui nós não temos as lojas e não temos os camelôs, né? Os camelôs, eles não pagam impostos. Eles vendem, eles podem comprar mercadoria, compram mais baratos, né? Podem vender pelo preço da loja, ou mais barato do que a loja. Por quê? Porque as lojas pagam aluguéis, impostos, tudo. E eles não pagam nada para estar ali na rua. Então, é por isso que também há muita, assim, fiscalização. E a produção agrícola, né, cresceu nos últimos anos, sobretudo o cultivo da soja. Além da soja, os principais produtos agrícolas são a juta, a pimenta do reino, o cacau, a malva e o guaraná. E a ilha de Marajó é um importante centro de criação de búfalos e a criação de gado em pecuária extensiva. É cada vez mais presente na região. A pecuária extensiva, ela está cada vez mais presente na região norte, né? E temos também os transportes. E os transportes, ele diz que o quê? Que a rede de transporte da região é muito deficiente. Quer dizer, precisa melhorar, né? Predominando o transporte hidroviário, que faz o trajeto de passageiros e de mercadoria pelos rios da região. Hidro quer dizer água, né? Então, hidroviários são aqueles transportes que fazem na água, por barcos, navios. E há poucas rodovias em comparação com o resto do país, sendo as principais, a Transamazônica, que liga o João Pessoa na Paraíba, a Cruzeiro do Sul no Acre e a rodovia Belém-Brasília, que liga a região norte à região centro-oeste. E essas estradas, elas são utilizadas para transporte dos minérios explorados da região, né? Então, vocês estão vendo que a região norte, apesar, né, dela não ter um número grande de população, mas ela tem tudo que uma outra região tem, né? Ela tem o transporte, ela tem clima, ela tem vegetação, ela tem população, ela tem também as atividades econômicas, que é importante, né, de cada região.
cada região tem a sua atividade econômica, que é justamente ela que bota, né, que cresce a região. Cada cidade tem o seu comércio. E a hidrografia, que também é importante na região norte, contando que, além dela ter, né, de se concentrar, de encontrarmos o Pico da Neblina, nós temos também o rio Amazônia, né? O rio Amazônia e a floresta amazônica, que são os dois maiores, né? A floresta amazônica é extensa. A biodiversidade, né? A biodiversidade dela também é extensa. E também os rios são enormes, né? Os rios também são bastante grandes. Ok, gente? Então, leiam depois essas páginas 386 e 387, né? Para se aprimorar mais. Agora nós vamos corrigir a página 385, que foi a tarefa de ontem, certo? Então vejam aí. Abram aí na página 385. Enquanto vocês abrem, eu coloco aqui. Na página 385, né, nós temos o seguinte, todos abriram? A primeira questão é pessoal, né? Em que região você mora, você já sabe que é Nordeste, né? E em que região nasceram, você e sua família, aí cada um responde. Então, primeira questão, atividades. Em quantas regiões o Brasil está dividido? E quem estabeleceu essa divisão? Nós vimos ontem, né, que o Brasil ele está dividido em 5 regiões, não é isso? E, como ele pergunta aqui, quem estabeleceu essa região foi justamente quem? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi ele que fez esta divisão de regiões, né, para facilitar. Aí ele pergunta, por que o Brasil foi dividido em regiões? Ele foi dividido em regiões para facilitar o ensino de geografia e a pesquisa, coleta e organização de dados sobre o país, bem como o planejamento do governo para a atuação nos estados. Então, quem colocou essa resposta no segundo parecida, né, mais ou menos essa resposta, então pode deixar, não precisa apagar, certo? Aí nós temos aqui, relembrando, aqui vocês têm o mapa, não é? Esse azul aqui, o azul do lado aí que vocês têm é o Oceano Atlântico, que banha o nosso país, né? O Oceano Atlântico, certo? E vocês têm aqui, para colocar, ele pede para observar o mapa do Brasil e escrever nele o nome de cada estado. E depois indicar as regiões administrativas, pintando cada uma delas da cor, né? Então, ele quer que você pinte as regiões, ok? Então, não são 5 regiões, ele quer que vocês pintem as regiões, com cada um dos estados, certo? Então, os estados, você vai ver quais são os estados da região norte, que vocês têm aqui no livro de vocês, a região norte, então vai pintar todos eles, vai pintar os estados da região norte, os estados da região nordeste, que compõem a região nordeste, que são 9, os estados que compõem a região sul, a região centro-oeste, né? E a região sudeste. Então, observa, né, cada um dos estados, observa cada uma das regiões, vê quantos estados
e pinta por estado. Coloca os nomes dos estados todinho dentro do mapa, certo? E pinta o mapa. Inclusive, vocês têm aqui na página 384, ó, na página 384, vocês têm justamente o mapa com todos os estados, né? E com todas as regiões. Então, é isso que ele quer que você faça nessa parte aqui onde tem relembrando. É só olhar pelo mapa da página 384 e colocar os estados e pintar nas cores certas. Ou você pode estabelecer uma cor para cada estado. Se você não pintou com a mesma cor que está aqui, não tem problema, mas contanto que cada região fique com a cor diferente. Então, no caso, são 5 cores, certo? Então, veja os estados direitinho e pintem na cor. Se pintaram de outras cores, não tem problema. Não é que esteja errado, não. Pode deixar. Contanto que as regiões estejam pintadas com todos os seus estados. A região norte, nordeste, sudeste, região centro-oeste e a região sul, que são as 5 regiões do Brasil. Ok, gente? Pronto. Então, por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser. Um cheiro.